Futebol das Arábias, o podcast semanal onde falamos do futebol brasileiro com Leonardo Mataruna e do futebol português com Pedro Correia, passando pela Arabian Gulf League diretamente do Dubai. Bem-vindo ao episódio 36 do podcast semanal Futebol das Arábias. Este vai ser o primeiro episódio da segunda temporada. Começamos a gravar o podcast faz quase um ano agora. Eu sou o Pedro Correia. E eu sou o Leonardo Mataruna. E vamos mais uma vez abordar temas do futebol brasileiro, também do futebol português e obviamente falarmos da UAE Pro League aqui dos Emirados Árabes Unidos. Estamos disponíveis em várias aplicações de podcast, onde nos poderá ouvir como de costume, e começar obviamente por um agradecimento a todos os nossos fiéis ouvintes, ainda são alguns, que semanalmente nos seguiram durante a temporada passada. Foi uma temporada, como todos sabemos, atípica a vários níveis, não só no futebol como na vida, mas dizer que agora pronto, estamos de volta e é a nossa intenção voltar a gravar semanalmente entre segunda e terça-feira. Vamos tentar ser o mais regulares possíveis para que vocês nos possam ouvir nas diferentes plataformas e como já era habitual na primeira temporada e agora na segunda continuará assim. Vamos começar pelo Brasil e pelo Brasileirão, onde há muitas histórias, como de costume, não é, Léo? É verdade, Pedro. Não é fácil o Brasileirão, sempre gerando aí uma grande discussão e um debate, e essa semana o debate maior sobre a questão dos técnicos, né? Seria a dança das cadeiras. A gente sabe que sempre há aquela rotação dos técnicos a cada derrota ou vitória dos times, uma incerteza muito grande nos grandes clubes. O Brasileirão que não teve uma parada estratégica em função da pandemia, mas que já voltou com tudo e, infelizmente, alguns clubes com alto número de casos, né, de jogadores infectados pelo Covid. E aí é sempre aquele debate, né? Como fazer em relação aos atletas que estão infectados? Afasta os atletas, suspende os times, né? E, enfim, toda uma polêmica que se gerou e por conta disso também os estádios, como já sabemos, estão todos vazios, né? E por falar em estádio vazio, Pedro, nesse final de semana tivemos aí um incidente em relação, já falando do primeiro caso de técnicos, do Mano Menezes, né? O Mano Menezes, que é um técnico que tem um bom destaque profissional no futebol brasileiro, teve grandes resultados à frente de clubes como Corinthians, teve medalha de prata em Jogos Olímpicos, enfim, tem uma série de bons resultados e títulos na sua carreira, mas tem um temperamento um pouco agressivo e é normal por um ponto de vista, né, que o treinador, né, o manager ali na beira do campo, fica à flor da pele diante de alguns fatos. Mas o que aconteceu com o estádio vazio é que pôde-se ouvir a maior parte das ofensas feitas pelo treinador ao trio de arbitragem, principalmente ao árbitro, o que gerou um certo incômodo até nas pessoas que assistiam os jogos em casa, né? Não só aquele mal-estar na relação com o árbitro, mas principalmente para quem estava do lado de cá, ali como espectador, e acabou escutando alguns insultos que realmente, não vou dizer que mancha, né? Mas que deixa uma imagem não muito boa a respeito da performance ética do treinador. E ele foi expulso, Léo? O Mano Menezes foi expulso do jogo por causa disso? Ou foi uma situação que ficou só gravada na televisão para posterior análise não teve consequência na hora? Não, na hora não teve consequência, né? Foi ali no jogo Fluminense-Bahia, ele acabou soltando o verbo, chamou o árbitro de vagabundo, né? E aí, rapaz, os microfones captaram tudo, porque, na verdade, ele teve uma situação que foi um pênalti
e aí foi quando sofreu o gol e, infelizmente, né, foi um modo indelicado do Mano, que depois também não quis nem cumprimentar o árbitro, né? Pediu desculpa, não se retratou. Né? Então, um episódio que, infelizmente, deixa uma imagem negativa sobre a questão do comportamento do treinador nesse caso. Né? E falando de comportamento do treinador, a gente sabe que alguns outros treinadores também são um pouco esquentados, né? São ali fervorosos, como o Lucha, né? O Luxemburgo, Vanderlei Luxemburgo, mas que por agora tem sofrido aí, na verdade, no Brasileirão, uma pressão muito grande, né? Depois de 2 derrotas consecutivas, uma para o Botafogo e outra para o São Paulo, ele acabou aí passando por muitos questionamentos, né? Questionamentos esses que vão direto na qualidade do seu trabalho. Né? Então, o próprio treinador, de uma certa maneira, pedia calma ao grupo, se sentiu aí bastante pressionado e o clube, de uma certa maneira, tentou blindá-lo da própria imprensa para que não se extravasasse mais os ânimos no sentido de cobranças ao treinador. Né? E por falar em cobrança, e agora a cobrança, Pedro, na verdade, está vindo dos torcedores do Atlético. Né? Do Atlético não com o Luxemburgo, mas do Atlético em relação à diretoria do clube. A diretoria do clube que esse ano já gastou mais de 100 milhões de reais com a contratação do novo elenco, que tem sido dirigido por Jorge Sampaoli, está pensando agora em como vai fazer para arcar com todos os gastos que foram arranjados nesse Brasileirão. Na verdade, estão sendo tentadas algumas estratégias de investimento, né, desde da doação de verba dos torcedores individualmente. Né? No Brasil, a gente tem a possibilidade também de fazer uma arrecadação do imposto anual, do imposto de renda, por pessoa física, onde, em vez do doador fazer o pagamento ao governo, se deduz parte para os clubes. Né? Mas, mesmo assim, o presidente do Galo se colocou aí numa situação complicada e está preocupado se realmente eles vão conseguir fazer todos os pagamentos necessários até o final da temporada. Né? A única coisa que ele destaca é que é importante é que o Sampaoli está fazendo um bom trabalho, né? E tem tudo que ele precisar até o fim, ou seja, tudo que o treinador argentino pediu foi feito, mas agora existe ali uma certa instabilidade, visto que o Sampaoli começa a receber também propostas de outros clubes para se movimentar ainda nesse ano do Brasileirão. Então, claro, é um treinador que tem muita moral lá, não é? No Brasil, o Sampaoli, neste momento, depois do trabalho que fez no Santos, é um treinador que está cheio de moral, apesar de ser argentino, pelo que me é dado a entender, não é? É um treinador que está com muita moral, não é? É verdade, é verdade. E dada essa moral, né, Pedro, o que acontece é que realmente propostas vão surgir de todos os lados. Né? Então, assim, agora cabe ao Galo primeiro pensar como vai pagar a dívida e depois pensar como vai conseguir manter o treinador por lá. Falando de manter o treinador, Pedro, a gente tem que ressaltar que alguns clubes não sabem ao certo até quando vão conseguir manter os seus treinadores diante dos resultados que tivemos nesse final de semana no Brasileirão. Na 15ª rodada, o Vasco perdeu para o Flamengo por 2-1. Jogo esse que deixa o Flamengo agora na terceira posição com 14 pontos, né, somente atrás do Internacional com 15 pontos e do Atlético Mineiro, que vem na primeira colocação com menos um jogo. Tivemos também nesse final de semana Curitiba e Fortaleza 0-0,
Atlético 3, Goiás 0, São Paulo 2, Palmeiras 0, Fluminense 1, Bahia 0, Santos 2, Grêmio 1, Botafogo 2, Sport Recife 1, Ceará 2 e Corinthians 1. Jogo esse que teve 2 expulsões e realmente surpreendeu aí a performance do Ceará. Tivemos fechando ainda a 15ª rodada, Internacional 2, Atlético Paranaense 1 e Atlético Goianiense 2, Bragantino 1. Vale lembrar que, já ia me esquecendo aqui, que o jogo Santos e Grêmio, o Grêmio que perdeu por 2-1, sofreu bastante aí com a questão da pressão de possessão de bola do Santos. O Santos, com um jogo muito mais dominado, acabou literalmente controlando a bola no meio de campo por mais tempo e distribuindo melhor os passes. Na verdade, teve aí cerca de 75% de precisão de passes, o que acarretou aí na vitória por 2-1. Léo, no geral, olhando para, pronto, no geral, sem especificar muito esta jornada em particular, porque, pronto, como dizes, é a 15ª rodada e principalmente para os nossos ouvintes fora do Brasil, há alguma equipa ou algumas equipas que gostarias de destacar no geral nesta altura em relação ao Brasileirão este ano? Porque o ano passado, pronto, a estrela da companhia foi o Flamengo, por todas as razões e mais algumas, não é? E este ano, por exemplo, acabas de falar no Grêmio, que é uma equipa que também tem sido competitiva nos últimos anos, mas que equipas é que apontas neste momento como principais equipas a seguir em termos não só de resultados, mas eventualmente também a nível de futebol jogado, porque às vezes há equipas do meio da tabela que jogam bem e não vão lá em cima, mas jogam bem. É verdade, Pedro. Vale destacar, como falei, né, o trabalho que tem sido feito no Atlético Mineiro tem sido realmente brilhante, não é à toa que ele se encontra na primeira posição. É um clube que tem tido uma boa efetividade no controle de bola, principalmente no ataque. E também, apesar do Flamengo não contar mais com o Jorge Jesus, né, o elenco aí continua ainda forte e se encontra na terceira posição. Uma pena aí é o Vasco da Gama, que realmente não tem conseguido avançar com tanta precisão, apesar que nesse momento, agora da competição, a diferença de pontos ainda não é tão grande, né? Apesar de ser a 15ª rodada, a variação de pontos ali é na casa de 3, no máximo a 5 pontos, entre os 5 primeiros colocados da tabela. Né? Primeiro colocado o Atlético Mineiro, segundo o Internacional, terceiro Flamengo, quarto São Paulo e quinto Fluminense. O Vasco da Gama vem na 10ª posição e o Botafogo como clube do Rio de Janeiro, que também se esperava uma boa performance nessa 15ª rodada, está aí na 13ª posição. Fechando ao Brasileirão, temos o Goiás e o Bragantino na lanterna. E, curiosamente, o Corinthians também está lá no final da tabela, mas acredito que mais para frente, aí, principalmente, né, com a estabilidade em relação aos testes de coronavírus dos jogadores passando esse período, deve-se ter um resultado melhor. Né? O Corinthians, infelizmente, teve um número grande de atletas que testaram positivo, e essa é uma das razões também pela qual a performance não tem sido tão produtiva como se esperava desde o início dessa temporada. Pedrão, vamos pegar o nosso avião, então, e decolar diretamente para Portugal, saber aí como é que foram essas 2 grandes atuações da seleção portuguesa. Eu te confesso que eu fiquei bastante impressionado aí no jogo
Portugal e Espanha, mas queria ouvir de você aí seus comentários para Portugal, Espanha e Portugal e França. Sim, pronto, começando pelo Portugal-Espanha, ambos os jogos acabaram 0-0, o resultado neste caso é importante, mas também por outro lado vale o que vale, então num jogo amigável ainda mais. Jogamos contra duas seleções fortíssimas, como é óbvio, mas creio que neste momento Portugal de facto começa a ganhar aos poucos um estatuto de seleção também de topo, ou seja, nós já tínhamos e já vinhamos a ter há algum tempo, nomeadamente quando fomos campeões europeus em 2016, vinhamos a crescer, mas eu creio que neste momento, dentro daquilo que é a atual geração e o contexto das competições onde estamos, eu creio que neste momento estamos a começar a ganhar um estatuto que nos permite de facto, e uma postura em campo perante estas as seleções que nos permite de facto sonhar ainda que realisticamente com algo mais no Campeonato do Mundo. Portanto, de facto, o jogo com a Espanha é um jogo em que experimentámos algumas dificuldades, principalmente nos primeiros 30 minutos, mais ou menos. A Espanha asfixiou Portugal, depois Portugal conseguiu resolver a charada da pressão da Espanha e arranjar formas de sair da pressão e equilibrou mais o jogo, e depois na segunda parte já houve momentos Portugal mais por cima e inclusive mandámos 2 bolas ao ferro, o que podia ter feito a diferença em termos de resultado. Isto o jogo amigável com a Espanha a semana passada. O jogo de ontem com a França é para mim ainda mais interessante, porque a França, como sabemos, é a atual campeã do mundo em título. É claramente uma das melhores seleções do mundo, indiscutivelmente, tal como a Espanha, mas neste momento a França até creio que está uns furos mais acima. Na minha opinião, que obviamente não é uma opinião totalmente neutra, mas é a minha opinião, eu creio que a ter havido um vencedor no jogo França-Portugal teria sido Portugal. Acho que Portugal jogou bem. Acho que Portugal, a espaços, teve de facto momentos muito bons no jogo. Aqui e ali também passou por alguns percalços, é normal, a França é uma seleção poderosíssima, mas acho que Portugal apresentou-se. O que me impressionou mais, à parte da qualidade do jogo, principalmente no que diz respeito ao rigor tático e à disciplina, porque isso tem sido uma imagem de marca com o treinador Fernando Santos. Foi a personalidade de Portugal no jogo. Portugal teve muita personalidade, não abandonou minimamente pelo facto de estar a jogar no Parque dos Príncipes contra a França, ainda que com um público muito reduzido devido às questões que sabemos do Covid. Acho que foi uma boa, como vocês dizem, uma boa apresentação de Portugal. E que deixa um gostinho na boca para o que pode vir aí. Ainda temos alguns jogos difíceis pela frente nesta competição da Nations League, e depois, como sabemos, temos um grupo também difícil na fase final, mas acho que Portugal está no bom caminho. À parte da seleção A, também a seleção 21 fez um jogo, o Sub-21 fez um jogo contra a Noruega também impressionante, em que vencemos 4-1, e foi um jogo também impressionante, e a qualidade e a quantidade de qualidade que tem na equipa Sub-21 é de facto impressionante, não é? Eu acho que agora mais do que nunca, Léo, nós podemos de facto começar a ser chamados dos brasileiros da Europa, porque de facto agora mais que nunca há talento a um nível e a uma quantidade principalmente que não é muito comum, porque Portugal, apesar de tudo, tem 10 milhões de habitantes, como sabemos, não tem uma base de recrutamento muito grande. Portanto, ter esta quantidade de jogadores com tanto talento e muitos deles em tenra idade já a brilhar lá fora, é de facto impressionante, é um motivo de orgulho para Portugal. Agora faço votos para que a nível do dirigismo, principalmente do dirigismo dos clubes, que se consiga estar à altura da boa formação que estamos a fazer a nível de jovens, portanto que os dirigentes dos nossos clubes consigam estar à altura dos jogadores que temos e dos treinadores também que temos, nomeadamente na formação. Em relação à seleção e ao que se passa à volta da seleção, é esse neste momento a minha maior preocupação, diria eu, e também o meu maior desejo. No mais, em relação ao futebol português,
Esta semana não houveram competições de campeonato, houve uma eliminatória da Taça de Portugal. No que diz respeito ao Mil Leixões, o Mil Leixões conseguiu passar, vencer, é o primeiro jogo oficial que o Leixões vence esta temporada e consegue passar contra o Santa Marta, que é uma equipa de uma divisão inferior, mas que nestes jogos às vezes acontecem uns acidentes e uns azares, e pronto, o Leixões Escolar conseguiu ganhar 5-1 e passa à próxima eliminatória. É uma competição... Ganhou bem, Pedro. Ganhou bem. 5. Ganhou bem. Pronto, era um adversário em teoria mais fácil, mas, por exemplo, o campo, pelo que me pareceu, o campo estava um pouco maltratado. E depois sabes como é, jogos de taça são sempre jogos de taça, da mesma maneira que o Leixões é historicamente conhecido por ser um tomba gigante, não é? Por eliminar muitas vezes equipas superiores, também o mesmo pode acontecer com o Leixões em relação a equipas inferiores, que nos podem eliminar, e isso também já aconteceu algumas vezes, porque taça é taça, e estas equipas de divisões inferiores querem aproveitar estes momentos em que jogam contra equipas profissionais para mostrar, não é? Para mostrar valor, para darem nas vistas, e às vezes as surpresas acontecem. Neste caso, felizmente não, o Leixões acaba por ganhar e ganhar bem, pelo menos em termos de resultado. Eu fui tentando seguir o jogo, mas estava a ser através do Facebook, não consegui perceber muito bem exatamente como é que as coisas estavam a passar. Mas é o primeiro jogo oficial que o Leixões ganha este ano, pronto, e é bom que seja o primeiro de muitos, porque é necessário. No mais, como te disse, não houve competição a nível de liga, mas neste momento, em termos da liga, já temos 3 jornadas de corridas, e o que temos neste momento é... Pronto, os habituais, não é? No topo da tabela está o Benfica, em primeiro lugar com 9 pontos, seguido de um surpreendente até agora Santa Clara com 7. Em terceiro está o Porto com 6, em quarto o Sporting com 6, portanto, tudo como antes no quartel-general de Abrantes, nós costumamos dizer isto, no que diz respeito à tabela. Depois temos um Vitória de Guimarães que está ali em 10º, está um pouco abaixo daquilo que seriam expectativas, inclusive trocou agora de treinador, tem equipa obviamente para fazer melhor. O Famalicão também está uns furos abaixo daquilo que fez o ano passado, ainda só vamos com 3 rodadas, mas também está em 11º, com 4 pontos, mas é uma equipa praticamente toda ela nova, portanto vai precisar provavelmente de algum tempo. O Braga também está ali em 12º, surpreendentemente, porque também é uma equipa de quem se espera mais, mas este último jogo já ganhou 4-0 fora o Tondela, portanto já poderá ser um sinal de retoma e de reorientação. Em 13º o Rio Ave, outra surpresa mais ou menos pela negativa, tendo em conta que o ano passado também fez um bom percurso, portanto está com 3 pontos fruto de 3 empates. E depois tem clubes como, por exemplo, o Boa Vista, de quem se esperam boas coisas este ano, porque os reforços são sonantes, o treinador também é um treinador competente. Vamos ver o que é que o Boa Vista vai fazer. No sentido inverso, o Nacional, que acabou de subir, está em 6º com 5 pontos, e eu creio que o Nacional pode vir a ser uma das equipas sensação do campeonato. Muito sinceramente acho que é uma equipa, o Santa Clara neste momento já está a ser, mas o Nacional, fruto do facto de até ter acabado de subir, acho que é uma equipa que pode ser surpreendente pela positiva. No resto, tudo mais ou menos ali pelo meio da tabela. Gil Vicente em 7º, Moreirense em 8º, Belenenses em 9º, e depois no final da tabela, em 15º está o Paços de Ferreira, em 16º Portimonense, e abaixo da linha d'água está em 17º Tondela, e em 18º e último o Farense, que ainda não conquistou qualquer ponto, mas que também é um regresso à primeira divisão após muitos anos de ausência. Portanto, será obviamente à partida um ano difícil para o Farense, mas é um clube histórico em Portugal, é um clube da região do Algarve, e é um clube que normalmente, historicamente, muito difícil de bater, principalmente em casa. E eu também estou com muita curiosidade para ver como vai ser a carreira deles em casa, porque normalmente, neste caso, também ainda não tem o apoio do público, como sabemos que os jogos estão a ser jogados à porta fechada, mas quando o público puder assistir, é um público também muito pressionante.
Portanto, creio que vai ser uma boa adição à Primeira Liga, ao Farense. Eu vi o jogo deles contra o Benfica, eles perderam, mas acho que no geral tiveram alguns bons momentos no jogo que deixam antever que com mais algumas jornadas pela frente e mais algum ganho de ritmo, digamos assim, podem vir a fazer uma época o mais tranquila possível, porque obviamente é um clube que chega agora da segunda divisão e, como te disse, esteve lá esteve muitos anos fora da primeira divisão, e portanto vamos ver o que é que vai acontecer, mas creio que vai ser interessante, vai ser um campeonato interessante. Ô Pedro, deixa eu te fazer uma pergunta, como é que está sendo a transmissão dos jogos, né? Porque é isso dos jogos de portas fechadas, né? A gente sabe que em alguns países existe a questão da TV a cabo, né? Que é detentora dos direitos de transmissão, né? Como é que está sendo isso lá em Portugal? Está a ser, em termos de transmissão, como se estivesse tudo normal, como se as pessoas estivessem a ir ao estádio. Portanto, a maioria dos jogos são transmitidos na Sport TV. Aliás, são todos transmitidos na Sport TV, exceto os jogos do Benfica em casa, que são transmitidos pela Benfica TV. Portanto, continua tudo como antes no quartel-general de Abrantes. Hoje é a segunda vez que digo esta. Continua tudo igual. Em relação à segunda liga também, ou seja, há jogos que são transmitidos pelo canal da Sport TV pago e há muitos jogos, felizmente, que são transmitidos pela plataforma streaming do site da Sport TV e, portanto, conseguimos ir acompanhando através daí. Agora, não houve alteração substancial em relação a isso. Neste momento, a grande discussão relativamente aos direitos de transmissão tem a ver com a centralização dos direitos de transmissão, não é uma discussão nova, até uma discussão já bastante antiga, e há a expectativa de tão cedo quanto possível que esses direitos possam ser centralizados e renegociados de outra maneira, porque neste momento, principalmente no que diz respeito aos clubes de meio da tabela e os clubes mais pequenos, o dinheiro que vem das transmissões é menos do que aquele que poderia vir. Ainda assim é um valor interessante, mas é um valor insuficiente para aquilo que são as necessidades e que é o potencial de uma negociação diferente, não é? E que poderia colocar todos os clubes numa plataforma mais equilibrada, de maior equilíbrio, porque a assimetria no futebol português é gritante no que diz respeito a valores de transmissões televisivas. É gritante e depois, obviamente, que tens uma disparidade de meios, eu diria chocante até, porque se pensarmos na integridade de uma competição, em teres um clube que tem, por exemplo, 80 milhões de orçamento e que vai jogar contra outro clube que não tem sequer 4 milhões de orçamento, assim, estás a falar de menos de 5%. Tem menos de 5% do orçamento, quer dizer, é uma disparidade muito grande. Obviamente os clubes grandes, Léo, e tu és professor na área da gestão de desporto, estudas estas coisas todos os dias, não é? Obviamente que os clubes grandes vão ter sempre uma maior capacidade financeira, é a natureza da vida, não é? Não podemos, à partida, alterar isso. Agora, a questão é que não seja uma diferença tão grande. Porque ao ser uma diferença tão grande, depois se pensarmos nas coisas, se tirarmos a paixão que o adepto tem pelo jogo e pelo seu clube e pensarmos nas coisas numa perspectiva de competição, isto de alguma forma, a meu ver, pelo menos, desvirtua uma competição. Porque tens um indivíduo que está de luvas e de suqueira e tens outro que está com umas meias rotas na mão, quer dizer, não é igual. E mesmo assim, às vezes, os clubes mais pequenos conseguem fruto do excelente trabalho dos seus treinadores e dos bons jogadores que vão conseguindo ainda assim encontrar e contratar, às vezes conseguem criar problemas aos clubes grandes. Mas isto lá está, é o às vezes. E acho que interessante seria ser como na Premier League, em que, à exceção dos jogos do Manchester City e do Liverpool, que esses normalmente são mais de um side só, não é? Só de um contentor, no fundo os outros jogos são jogos globalmente equilibrados em que qualquer coisa pode acontecer, não é? Tivemos aqui há alguns anos o Leicester foi campeão da Premier League
E isso em Portugal é muito, muito difícil. Há 20 anos o Boa Vista, ou coisa que o valha, o Boa Vista foi campeão. E antes do Boa Vista, para aí 50 ou 60 anos antes, tinha sido o Belenenses. Mas é assim, se tirarmos os três grandes, e mesmo o Sporting já não é campeão há quase 20 anos também, se tirarmos os três grandes, só temos na história toda do futebol português um campeonato para o Boa Vista e um campeonato para o Belenenses, e o do Belenenses já é de 1950 ou por aí. Portanto, isto não é bom. Não é bom. É ao contrário do campeonato, por exemplo, brasileiro, em que já para aí 20 clubes ganharam o Brasileirão, não é? Ou quase todos os clubes que estão no Brasileirão já por alguma vez ganharam o Brasileirão. E eu acho que isso em termos de competição é que é interessante. Serem sempre os mesmos a ganhar, obviamente para os adeptos desses clubes é ótimo, mas depois no fundo até vai acabar por não ser, porque é uma luta muito bipolarizada. Exato, não há competição, não há emoção, né? Fica aqui já o resultado, já sei qual vai ser o resultado, né? Não. Mas, ô Pedro, por falar aí de competição, a gente espera que no futuro aí se tenha um equilíbrio maior do futebol português, ainda mais agora, né, nessa grande fase que o futebol tem passado com os novos ídolos, com os novos jogadores surgindo e ganhando mais o mundo, né? Então isso de uma certa maneira vai fazer com que também os clubes ganhem mais prestígio internacionalmente e também tenham mais atenção, quem sabe, para os investidores apostarem nessas novas imagens que surgem no futebol português. Mas antes da gente partir de Portugal, Pedrão, queria só relembrar que na próxima quarta-feira Portugal vai pegar a Suécia, né, na Liga das Nações, e está aí, por enquanto, está liderando o grupo 3, ou grupo C, né, com 7 pontos. Ali, é verdade. Também está encostado ali a França também com 7 pontos. Mas te pergunto aí, a Suécia, que é a última colocada do grupo, oferece algum perigo a Portugal nessa quarta-feira, Pedrão? Eu acho que oferece. Porque é uma equipa que está neste momento, não está numa fase tão exuberante como já esteve, mas estas equipas nórdicas são sempre equipas muito competitivas. São equipas que normalmente entram num futebol de maior fisicalidade, apesar de já terem alguns jogadores com talento. Portanto, não é aquela ideia antiga que eles ali para o norte são todos altos, toscos e loiros, já não é bem assim. Já nem todos são assim muito altos, também perderam isso. Toscos seguramente que não são, e loiros, uns são, outros não, mas portanto, não tem obviamente a qualidade, principalmente a nível de criatividade, não tem a qualidade que nós temos, por exemplo, não tem. Tecnicamente também acho que são claramente inferiores, mas depois em termos de competitividade, em termos de disciplina, em termos de entrega ao jogo, são equipas normalmente muito aguerridas. E é preciso ter muito cuidado, não é? Porque podem criar problemas. E nestes jogos, por exemplo, se a Suécia calha de marcar primeiro, pode ser uma chatice para Portugal. É verdade, pode desequilibrar aí a equipa, né? Porque depois pode ficar na expectativa, não é? Como entendes, pode ficar na expectativa e assim, nós jogamos melhor se tivermos espaço. Eu até diria que qualquer equipa no mundo joga melhor se tiver espaço, não é? Mas nós, neste caso, nós em ataque organizado, ainda assim, é onde temos, creio eu, mais dificuldade. Portanto, se nós tivermos algum espaço nas costas da defesa adversária para jogar, para explorar, pelo menos se for necessário, podemos sempre ter aí mais uma oportunidade, embora nós gostemos essencialmente de ter a bola no pé e de usar o bom talento que temos nos nossos jogadores. Obviamente que se tivermos espaços é mais fácil, se tivermos uma equipa do outro lado que arrisca mais, que tenta vir mais para a frente, que se disposiciona para tentar atacar, é melhor do que termos uma equipa que está completamente prostrada lá atrás, com todas as linhas muito baixas e muito próximas, onde é difícil entrar. E depois nós temos nós temos um Cristiano Ronaldo que é um goleador fantástico, mas nós não temos ainda um ponta de lança referência. E às vezes, em determinadas circunstâncias, em determinados jogos, isso pode ser um problema.
não tanto pela qualidade do jogador, mas pela posição e pelas tarefas que um jogador com essas características faz, que até não sendo ele a marcar os golos, é ele a segurar as defesas, é ele a criar problemas porque é uma ameaça em termos aéreos, e é uma referência, porque o Ronaldo em termos aéreos também é fantástico, mas o Ronaldo ainda assim não é uma referência na frente, é um jogador que joga, não é um jogador que está lá plantado. Portanto, em determinadas circunstâncias, como te estava a dizer, podem as coisas complicar-se. Portanto, eu neste momento, sinceramente, estou a gostar mais de ver Portugal jogar contra os Tubarões, na maneira como dividimos os jogos e como os encaramos de frente, não é? Com alguma audácia à mistura, do que às vezes contra estas equipas mais pequenas, onde nós parece que sentimos um bocadinho mais dificuldade, porque eles encolhem-se mais e para nós fica mais difícil. É verdade. E hoje em dia, né, Pedro, como você mesmo falou, não existe mais aquela questão de disparidade da superioridade das equipes. Né? É claro que existe ali uma qualidade técnica ainda muito superior individualmente de cada um dos jogadores, cada uma das peças da equipa portuguesa, mas, num contexto geral, hoje o futebol é muito mais equilibrado. Né? E aí, realmente, pode ser uma ameaça nessa próxima quarta-feira para Portugal. Quem vai ter bastante trabalho é o Fernando Santos, né, o técnico da equipa, que, ao meu ver, aí eu posso estar errado, mas eu senti um pouco aí de falta de assistência e infiltração pelas laterais, né, principalmente no jogo contra a Espanha, perdão. Senti Sabes ali que que podia se explorar um pouquinho mais. sim, sabes que normalmente esse trabalho da exploração das laterais neste momento está muito entregue ao lateral direito e ao lateral esquerdo. Já ontem contra a França, embora contra a França eu até acho que isso podia ter sido mais explorado no sentido em que a França joga com diamante no meio campo, e se colocares a bola nos laterais, quer no nosso lateral esquerdo, quer no nosso lateral direito, obriga a que os jogadores do vértice do losango, ou das duas uma, ou ficam posicionados dentro, mantêm a posição e os laterais têm tempo e espaço para progredir, ou saem de posição para vir fechar o lateral e aí vão ter que naturalmente abrir espaço no meio que a gente pode explorar. Porque hoje em dia é muito assim, os extremos que nós temos, e temos bons jogadores a jogar nas extremas, não são extremos. São jogadores que até jogam com o pé trocado, portanto o Bernardo Silva joga com o pé esquerdo do lado direito, o João Félix estava a jogar com o pé direito do lado esquerdo, portanto são jogadores que tendencialmente vêm para dentro para assistir ou para rematar, não vão cruzar. Por outro lado, também não faz muito sentido cruzar se nós não temos uma referência na área. Obviamente que temos um jogador dentro da área ou ali nas imediações que é perigosíssimo, que é letal, mas que não é uma referência, ou seja, não é a qualidade do Ronaldo que está em causa, por amor de Deus, nem pensar nisso, mas ele não é um ponta de lança. Ele é um avançado centro, não é um ponta de lança. Portanto, ele não está lá. Portanto, às vezes procurar as alas para cruzar, se não houver um jogador referencial, não é? A menos que seja uma jogada de bola corrida, onde possa em transição fazer o cabeceamento ou remate. Depois fica um bocado difícil, se estamos a jogar em ataque organizado, pode ficar um bocado difícil ir à ala. Portanto, neste momento é uma questão de estilos, eu acho, e vejo muitas seleções e equipas por todo o mundo fazerem o mesmo, não é? Portanto, o extremo pega na bola e corta para dentro, e depois o lateral vai por fora para dar a linha de passe, e a bola pode chegar lá, mas também o que muitas vezes acontecer é que o lateral volta a trazer a bola para trás, portanto, normalmente não cruza, e muito menos não cruza de primeira, que é como eu gosto. Eu gosto que o lateral, quando tem a oportunidade, que meta logo a bola na área, que é para a defesa vir em movimento e haver alguma hipótese. Depois, se a defesa está lá plantada, tem toda a vantagem, está de frente para a bola, está colocada, é mais fácil defender do que obviamente se a bola vier em transição. Mas isto, pronto, o futebol hoje em dia joga-se um bocado assim. Vamos ver o que é que os próximos tempos trazem. Agora há muitas equipas a começar a jogar com uma linha de 3 atrás, o que permite que os laterais se projetem ainda mais, não é? E podemos começar com isso ter eventualmente mais jogo exterior do que o que temos tido nos últimos anos.
Vamos ver, vamos ver. Isto é sempre uma questão de estilos e de modas, acho eu. É verdade, Pedrão. Vamos pegar então o nosso avião, decolar de Portugal e aterrissar nos Emirados Árabes Unidos e podemos dizer que finalmente, depois de 7 meses de interrupção, tivemos aí o retorno da Arabian Gulf Cup. Pedro, como é que foi aí a primeira rodada da Copa da Arábia? Esta primeira ronda da Arabian Gulf Cup, primeiro dizer que este ano a competição vai ser jogada em moldes diferentes, principalmente nesta primeira fase. Como tu sabes, o ano passado jogávamos em grupos, portanto esta primeira fase tínhamos 2 grupos de 7 equipas cada, em que os 4 primeiros se qualificavam para os quartos de final. Este ano, tendo em conta as contingências de calendário por causa desta questão do Covid, etc., a UAE Pro League decidiu que esta fase fosse uma fase de eliminatória, de mata-mata, de knockout, se quiseres em inglês também. Portanto, vai ser uma fase de mata-mata a 2 mãos. E este jogo do fim de semana passado foi a primeira mão. Só tivemos 6 jogos, porque há 2 equipas que se qualificaram automaticamente para os quartos de final. No caso, o Sharjah, porque é o campeão em título, apesar de tudo é o campeão em título, ainda que dê há 2 anos, mas é o campeão em título. É o considerado campeão em título. E o Al Nassr, que ganhou o ano passado a Taça da Liga, e por via disso, precisamente esta competição, a Arabian Gulf Cup, e por via disso também se qualifica para os quartos de final diretamente. No mais, os resultados que tivemos e depois talvez alguns apontamentos sobre algumas equipas. Rata 0, Baniás 2. E eu acho que o Baniás pode ser uma das surpresas este ano. É uma equipa à qual eu vou estar atento. Acho que pode ser uma das surpresas, porque não é uma equipa normalmente de topo, mas é uma equipa que habitualmente anda ali pelo meio da tabela. Mas eu acho que eles se reforçaram bem, nomeadamente com o João Pedro, o avançado brasileiro que estava no Dafra, entre outros. Jogaram bem, não foi este o jogo que eu fiz esta semana, mas jogaram muito bem contra o Rata. E portanto estou expectante de os ver a jogar, porque creio que podem ser uma das surpresas. Outra das possíveis surpresas foi o Calba 2, Jazira 1. O Calba também poderá ser uma boa surpresa este ano, portanto é uma equipa que estabilizou na Arabian Gulf League, que também fez algumas contratações que me parecem à partida interessantes, nomeadamente no que diz respeito a jogadores locais. Fez um bom aproveitamento do mercado dos jogadores locais, principalmente daquelas equipas mais de baixo na tabela. Contra um Jazira a quem eu também espero algo de bom esta época, mas que também fruto do facto de estar neste momento a decorrer um campo de treinos da seleção dos Emirados, o Jazira apresentou-se muito desfalcado e pronto, e acaba por perder o jogo, mas acho que o Jazira vai ser um dos competidores pelo título, na minha opinião. Depois o jogo que eu comentei foi o Fujeira 1, Asman 0. Foi um jogo bastante melhor do que eu estava à espera, muito honestamente. Muito honestamente, fiquei surpreendido pela positiva. Não foi um jogo fantástico, longe disso, mas tendo em conta que as equipas estão paradas há 7 meses, pelo menos em termos de jogos oficiais, e tendo em conta que é o primeiro jogo da época, e tendo em conta que principalmente do lado do Fujeira as mudanças são muitas, eu acho que foi um jogo bastante interessante. Curiosamente, eu gostei mais do Asman. O Asman mantém o mesmo treinador, mantém muito da mesma equipa do ano passado e acrescenta-lhe ali alguns jogadores que podem trazer qualquer coisa de novo. Jogadores que me parecem à partida também com algum talento. Vamos ver também como é que eles se adaptam, obviamente, mas parecem-me jogadores com algum talento. Portanto, o Asman não o vejo como uma possível surpresa, mas vejo como uma equipa que pode ser chata de bater. Em determinadas circunstâncias pode ser chata. Quanto ao Fujeira, por outro lado, vejo uma equipa que até tem alguns reforços interessantes, principalmente um tunisino, o Benarbi, que jogou aberto do lado direito, o Esquerdino, que joga aberto do lado direito, parece-me um jogador muito, muito interessante. Também contrataram um avançado sueco, Armenteros, que me parece
ele jogou muito pouco tempo, ele jogou para aí 10 minutos, mas pelo pouco que jogou, pelo toque de bola dele, parece-me também um jogador até um nível bastante superior. Vamos ver. Portanto, o Fogueira, neste momento, não me parece é que tem uma equipa ainda, porque obviamente tem muitos jogadores novos e tem um treinador novo e aquilo está tudo a colar ainda, mas é uma equipa, parece-me uma equipa que pode vir também a fazer qualquer coisa de interessante. Depois já na sexta-feira, o maior choque da ronda, o Al-Ain perdeu 2-4 com o Corfacan. Pedro, esse jogo aí era algo que eu realmente queria comentar contigo, né? Que assim, o Alain é uma equipe que tem tradição, uma equipe forte, né? Mas não só pela sua história, tradição e elenco, né? Jogou razoavelmente superior ao Rofarcan, né? Do ponto de vista de passe, acertos de passe e possessão de bola, mas, no entanto, aí acabou perdendo por 4-2. Sim. Há aqui várias coisas que entram, obviamente, em consideração. A primeira, o Al-Ain, apesar de ser uma equipa grande e ser um clube grande, apresentou-se desfalcado de vários jogadores que estão ao serviço das seleções e há outros jogadores que estariam ausentes por outras razões. Portanto, foi uma equipa que se apresentou algo desfalcada e obviamente isso começa logo por criar alguma instabilidade. Ainda assim, obviamente o Al-Ain é o Al-Ain, e em condições normais teria condições para vencer o Corfacan. Eu creio que se tudo correr normalmente na segunda volta, ainda assim o Al-Ain vai ter uma palavra a dizer nesta eliminatória, mas o que eu tenho aqui também a ressalvar é que o Corfacan, apesar de historicamente não ser uma equipa de topo, nem pouco mais ou menos, aliás é uma equipa que sob esta designação de Corfacan é a segunda época que está na Arabian Gulf League, mas é uma equipa que manteve algum do bom talento que tinha do ano passado e que também se reforçou de forma interessante, tendo em conta, obviamente, os seus objetivos e aquilo que será, a partir do seu caminho, esta época. Portanto, tivemos um Al-Ain enfraquecido em relação àquilo que é o seu potencial expectável e tivemos um Corfacan que às tantas agora estamos a achar que é uma surpresa, mas daqui a algumas semanas vamos perceber que, afinal das contas, o Corfacan é uma equipa que também vai ter algo a dizer e que pode ser uma equipa também que venha a criar algumas surpresas neste campeonato, porque como tu sabes, e há pouco estávamos a falar disso em relação à Liga Portuguesa, em que as coisas são infelizmente muito previsíveis e é difícil ganhar aos clubes de topo, nomeadamente e principalmente ao Porto e ao Benfica, é relativamente difícil ganhar. No caso da Arabian Gulf League, qualquer clube pode ganhar a qualquer clube. Obviamente que há sempre os favoritos e os mais poderosos, como em todas as competições, mas aqui isto é tudo muito incerto e muito instável. E, portanto, estes resultados, como o que o Corfacan fez, podem acontecer. Não são coisas assim tão, no fundo, tão estranhas como isso. Continuando ainda para os dois jogos que ainda nos faltam, o Shabab Al-Ahly também, de alguma forma, surpreendentemente, a meu ver, empatou em casa com o Dafra. Mesmas razões em boa parte do Al-Ain, portanto, muitos jogadores em falta na seleção, porque Jazira, Al-Ain e Shabab Al-Ahly, das equipas que estão em competição, que estiveram em competições de fim de semana, são as equipas que tinham mais jogadores na seleção, portanto, obviamente, eram as equipas que estavam numa situação de maior fragilidade em relação a isso. Acaba por empatar 1-1 com o Dafra. Eu temo que o Dafra seja a surpresa pela negativa este ano. O Dafra tem sido um clube que tem sido um clube estável na Arabian Gulf League. É um clube que não anda muito lá por cima, mas também não costuma andar muito lá por baixo. Normalmente anda ali a meio. E foi um clube que, inclusive, nas últimas 2 épocas, acabou por conseguir chegar à final da taça. Há 2 épocas conseguiu mesmo disputar essa final com o Shabab Al-Ahly, perdeu 2-1.
E o ano passado não disputou essa final por causa do Covid, mas qualificou-se para a final. Portanto, só que entretanto, nesta defesa de verão, eu creio que eles perderam muitos jogadores influentes, portanto, perderam os principais jogadores. Eu não sei honestamente muito sobre a valia dos jogadores que eles foram buscar, mas a verdade é que em cima disso havia outra peça que eu considerava fundamental, que era o treinador, que eles também perderam para o Al-Ahly, e eu creio que isso vai descomplicar um pouco a vida, e é uma das equipas que eu temo que possa vir a passar mal, obviamente ressalvando que pode eventualmente conseguir dar a volta a isso, mas eu creio que Dafra e Hatta, pelo que vi até agora, Fugeira e Asman também um pouco, mas principalmente Dafra e Hatta, são as equipas à partida mais frágeis das que eu vi nesta primeira onda. Para terminar, o jogo que era mais aguardado, porque era o jogo à partida mais equilibrado, o Al-Ahly 1, Al-Wasl 2, o Al-Wasl foi ganhar a Abu Dhabi num jogo normalmente historicamente dificílimo. O Al-Ahly é um dos clubes históricos dos Emirados, o Al-Wasl obviamente também. Infelizmente, ambos os clubes nos últimos anos não têm sido muito vencedores, mas são clubes históricos e são clubes que normalmente têm equipas competitivas. E neste caso o Al-Wasl acaba por ir fazer um excelente resultado fora, que permite encarar a segunda mão com algum otimismo. É um resultado curto ainda assim, mas permite ao Al-Wasl ter algum otimismo. Eu creio que o Al-Ahly estará uns furos abaixo ainda daquilo que pode fazer. Creio que o Al-Wasl, por outro lado, poderá solidificar-se como uma equipa ali entre o quinto, quarto lugar, uma equipa a competir aí por esses lugares, portanto de forma tranquila. O Al-Ahly creio que tem algum trabalho ainda a fazer, até porque eles trocaram de treinador, foi o Al-Ahly que foi tirar o treinador ao Dafra, e bem para o Al-Ahly, porque é um bom treinador, só que eles começaram a época com outro treinador, portanto trocaram ainda agora em setembro. Este treinador no fundo está agora a fazer uma segunda pré-época com os jogadores, portanto ainda haverá ali muito espaço para eles crescerem, mas creio que será uma equipa que vai também criar dificuldades àqueles que serão à partida os grandes candidatos, que a meu ver são o Shabab Al-Ahly, o Sharjah, o Al Ain e o Jazeera. Acho que entre estas quatro equipas estarão os principais candidatos, e eu colocaria também aí o Nasser, mas o Nasser para mim é uma incógnita, ainda não os vi jogar, e o Nasser tem um treinador que eu não conheço também, portanto vamos ver, mas também pode ser uma equipa a entrar aí. E depois o Al-Bahda e o Al-Wasl são equipas que vão estar ali perto, a chatear, eventualmente podem, se correr muito bem, meter-se lá pelo meio, mas creio que vai ser um pouco isto, Léo, a Liga. E nessa próxima semana temos agora os jogos de volta, né, Pedro? Não, agora esta próxima semana começa a Arabian Gulf League. Os jogos de volta vão ser em 12 e 13 de novembro. Só em novembro. Então só em novembro. Tá ótimo aí. Agora a próxima semana começa a Liga. Não sei, podemos dizer as datas e as horas dos jogos para quem quiser seguir, eventualmente. Na sexta-feira, às 6h15 dos Emirados, vamos ter o Arda com o Hatta e o Dafra com o Asman. Depois, às 9 da noite dos Emirados, na mesma sexta-feira, vamos ter Fugeira com o Sharjah e Al-Wasl com o Banias. E depois no sábado, às 6h15, Calva com o Shabab Al-Ahly e Al Ain com o Khor-Fakkan. Interessante que vai ser uma repetição do jogo da Taça da Liga. E à noite, às 9 da noite, no sábado, o que será o grande jogo da jornada, o Al-Nassr recebe em casa o Jazeera, e já vai dar para perceber o que é que vale o Al-Nassr, e vamos ver como é que vai correr. É isso aí, Pedrão. Então, foi assim o episódio número 36 do podcast semanal Futebol das Arábias. Eu sou Leonardo Matarona. Eu sou Pedro Correia. E aqui estaremos na próxima semana. Estamos também disponíveis em várias aplicações de podcast. E aí, aproveite agora essa nova temporada, essa nova fase do Futebol das Arábias, para mandar aí suas sugestões, comentários e dicas para a nossa página do Facebook, Futebol das Arábias,
o seu podcast semanal. Um forte abraço e até a semana que vem. Até a próxima semana, cá estaremos. Um grande abraço a todos. Futebol das Arábias, o podcast semanal onde falamos do futebol brasileiro com Leonardo Mataruna e do futebol português com Pedro Correia, passando pela Arabian Gulf League diretamente do Dubai.